Galera, eu vou fazer um comentário sobre o vídeo dessa moça aí, uma moça até que bem bonita assim. Acompanha aí, acho que vocês vão gostar. Eu nunca falei nesse tema específico que eu vou falar aqui no vídeo, então eu acredito que vai ser interessante. I genuinely feel like a lost cause at this point because I keep going on dates with guys and there will be nothing wrong with them necessarily. They'll be nice, we'll have good conversation, but there's nothing there. I have no interest in wanting to really see them again, even. Like, in my head, I'm like, oh yeah, they'd be a fine friend because they're kind, but there's no spark. Like, does anybody relate to this? Like, I genuinely don't feel any sort of wow with anybody ever. And I don't know, I feel broken. I feel like I'm broken. Tá aí o vídeo dela, né? Basicamente assim, é um problema que aparentemente parece ser o que vocês veem todo dia aqui no meu canal e tal, mas no caso dela, dá pra ver sim que é um pouco diferente. Dá pra ver que não é nada sobre shed ou aquela coisa toda de o cara abandonar a mulher e ela fazer um vídeo reclamando, entendeu? Que os homens estão fracos e tudo mais, não sabem conversar. Ela mesmo disse aí no vídeo aí que ela olha pros caras com quem ela tenta sair ultimamente e tal e vê que realmente são caras legais e tal, mas ela meio que assume que o problema tá nela. E eu assim, pessoal, eu tenho uma certa opinião e isso eu levo em conta o próprio casamento do meu pai com a minha mãe, que assim, não tenho o que reclamar, nunca vi briga nenhuma entre eles e tudo mais, entendeu? Acredito que foi uma coisa saudável, sempre foram pais excelentes e tal. Cara, eu acredito que não é um problema isso que ela tá falando. O que acontece é que ela, como é uma moça, como eu disse, bonita, e provavelmente ela passou grande parte da juventude, vamos dizer, ela ainda é jovem, ela já deve ter experimentado de tudo nessa vida. A verdade é essa, já deve ter ficado com um monte de gente, curtido lá altas emoções e tudo mais, e cansou, porque esse é o rumo natural das coisas, pô. A primeira pessoa que eu vi falando melhor sobre esse assunto e tal é o Copini, porque assim, ele tem namorada e tudo mais, né? Chega uma hora que cansa esse lance, entendeu? De sair, pegação, aquela coisa que dispara o coração, brilha os olhos. A verdade é o que ela tá procurando, é uma paixão. Isso chega uma hora que passa, entendeu? O grande erro das pessoas, até comentei isso com um inscrito do meu canal, que ele fala, então quer dizer que a mulher tem que baixar a régua para alguém que ela não sente atração. Galera, muitas vezes sim. O erro das pessoas é isso, é achar que ela realmente precisa sentir, assim, uma explosão na hora que vê o cara e aquele cara vai ser o cara certo. Na maioria das vezes, aquilo é só, como eu disse, né, tesão na hora. Uma coisa que ela fica com o cara 1 mês, 2 meses, pouco tempo ali e depois enjoa. Não tem como construir uma relação durável com esse tipo de sentimento. Falta a pessoa olhar a situação num ponto de vida mais assim, quase que espiritual. Ela deixar de lado essa coisa do desejo carnal, entendeu? Porque chega uma hora ali que o desejo pela outra pessoa, por mais bonita que ela seja, vai passando com o tempo e aí fica, é aquilo, é a amizade mesmo, é o bem maior, que no caso da família são os filhos, não é isso? Isso é uma coisa natural da vida. Ela que no vídeo e tal, parece que ela tem uma ideia errada justamente disso. Ela acha ainda que para ela ter um amor, tudo mais assim, que vai durar para a vida inteira, o cara tem que ser atrativo aos olhos dela ao ponto dela ficar louca pelo cara, entendeu? E isso geralmente são sentimentos enganosos. Eu até falei aqui, se as mulheres abaixassem a régua delas, elas iriam ver que tudo aquilo que ela pensou, que ela idealizou na mente dela, só vou ficar com o cara se o cara tiver isso. Isso é uma grande bobagem. Ela está deixando de viver a vida dela ali, e até homens também, em alguns casos, deixam de viver a vida deles ali porque eles idealizam uma coisa impossível. A verdade é que se você quiser construir algo realmente com alguém, não vai ser em cima de emoção, não vai ser em cima de motivação, vai ser em cima de passar pelas dificuldades juntos. É isso, basicamente. E aí no final você vai ver que valeu a pena. É aquilo, felicidade demais também atrapalha, emoção demais atrapalha. Vide a nossa eterna cantora aí, Elis Regina, né, que foi uma mulher loucona, entendeu? Maluca
que como eu vi uma entrevista dela uma vez, que ela fala que o erro dela foi ter amado demais. Foi uma moça que viveu na emoção e acabou, assim, péssima, né? Dá até pena de ver como ela acabou, não é isso? A pessoa acaba entrando em vícios, porque é isso. No fim das contas, tem uma linha tênue ali do que é amor e do que é hedonismo, entendeu? Aquela paixão arrasadora, geralmente é só isso, é só hedonismo, é só desejo, é só prazer, que vai acabar uma hora. Porque a mente humana não foi feita para ficar com paixões, tormento a vida inteira. Você fica maluca se isso acontecer. É quase igual cocaína, não é isso? Você usa uma droga ali e depois aquilo vai parando de fazer efeito, que você tem que usar cada vez mais. Porque se o seu cérebro simplesmente não criar um sistema de resistência, você enlouquece, não é isso? Você fica disfuncional. E esse é o grande problema dessa moça. Como eu disse, já viveu de tudo. Tá na hora dela simplesmente parar e caçar um rumo. Só que como isso realmente requer uma certa maturidade, a maioria das pessoas insiste em não fazer isso. Quer continuar naquela vidinha, entendeu? Sem sentido. Aquela vida assim, cheia de emoções, mas que não traz mais nada. Basicamente é isso. É uma armadilha para si mesmo. É por isso que o equilíbrio é sempre bastante importante, galera. Ficar dentro do quarto sozinho, sem nunca fazer nada, sem sair e tudo, é ruim. Mas viver uma vida loucona também, nunca parar, também é ruim. Infelizmente as pessoas acham que a vida tem que ser de pura alegria, não é isso? Você tem que curtir o máximo possível e tal, até não aguentar mais. Bobagem, galera. Você tem que ter equilíbrio. Eu até assisti uma vez um psicólogo, um psiquiatra falando sobre isso, que o que caracteriza uma pessoa normal é isso, é a estabilidade. Você tem alguns momentos de felicidade e outros momentos de tristeza, é normal. O que não é normal é você estar sempre feliz ou sempre triste. Isso aí já é loucura. É só isso o meu recado. E não deixem os instintos animalescos controlarem vocês, galera. Porque eu garanto pra vocês que quando a pessoa vem muito com esse discursinho de liberdade, na verdade ela é uma prisioneira dos próprios instintos. É uma escrava. Valeu, fui. Sigam o canal e ativem o sininho.